Lição 9. Uma visão bíblica do corpo. Texto áudio. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13, parte B. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Leitura diária. Segunda, Gênesis 2, 7. O homem recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus. Terça, 1 Tessalonicenses 5, 23. O ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. Quarta, 1 Coríntios 6, 20. Devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Quinta, 1 Coríntios 6, 19. Efésios 1, 13. O corpo do crente salvo é templo e morada do Espírito Santo. Sexta, Romanos 8, 23. Filipenses 3, 21. A transformação do corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Sábado, Eclesiastes 12, 14. Todos os nossos atos estarão sob o juízo divino. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 6, versos 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Comentário. Introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6, 20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1, 15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Tópico 1. A criação do ser humano. Ponto 1. A origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2, 7. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Salmo 73, 5, Isaías 31, 3. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, Gênesis 2, 15, 19 e 20, e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão, Gênesis 2, 22, 3, 20. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida, Gênesis 2, 7b. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Ponto 2.
a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, Gênesis 6:3, Salmo 78:39, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma, 2 Coríntios 4:16, 1 Tessalonicenses 5:23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo, Hebreus 4:12. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo, Lucas 23:46, 24:39. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, e a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. 1 Coríntios 15:42. Ponto 3. Queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, 20 ao 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. 1 Pedro 1, 15 ao 25. Tópico 2. A visão bíblica do corpo. Ponto 1. Parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano, Mateus 10:28, 1 Coríntios 15:38. O termo carne, do grego sars, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior, Lucas 24:39, Atos 2:31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e espírito o deixam. Gênesis 35:18, Tiago 2:26. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Romanos 7:18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Ponto 2. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6, 13b. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. 1 Coríntios 6, 17. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, 20b. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, 15, conferir com Romanos 12, 4 e 5. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Romanos 6, 13 e 19, 1 Coríntios 6, 15 e 16. Aqui, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. 1 Coríntios 6, 20a.
tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 e Efésios 1,13. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Ponto 3. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, Hebreus 2, 14 e 15, e garantiu a nossa ressurreição, 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4, 14. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, Lucas 9, 28 ao 31 e 16, do 22 ao 31. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus, 1 Coríntios 15, 50. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação, Romanos 8, 30. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo, Romanos 8, 23, Filipenses 3, 21. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal, 1 Coríntios 15, 42 ao 44, 52 ao 54. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido, 1 Coríntios 15, 26. Tópico 3. A visão secular do corpo. Ponto 1. Hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, 1 Coríntios 6, 20. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios 6, 12a. Ponto 2. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Gênesis 1, 27 e 28. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos 1, 26, 27, Hebreus 13, 4. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. 1 Coríntios 6, 10. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6, 12b. Ponto 3. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, Gênesis 2, 16, 17. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino, Eclesiastes 12, 14. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que, para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto,
Livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Conclusão. Criado da terra à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5,23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios 6, 15 ao 17. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. 1 Coríntios 15, 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Amém.